fazer sua prática, que eu admiro, a gente conversa muito em casa, principalmente na hora do almoço, que é o tempo que a gente tem. Ele vem com o perfil do docente na prática inclusiva, uma necessidade. Então, eu pedi que ele trouxesse essas experiências que ele me fala, que ele compartilhasse com a gente, professor regente e coordenador, para que a gente some nos nossos planejamentos. Por favor, professor. Bom dia a toda a gente. Eu vou ficar mais ou menos aqui, viu? Porque eu sou meio largo, não precisava nem dizer, né? Então o negócio fica meio apertado assim, eu fico agoniado. Pessoal, eu poderia iniciar me apresentando para aqueles que não me conhecem, falando a respeito dos meus cursos, de títulos e etc., como se é de praxe por aí, mas eu mudei a minha estratégia. Ouvindo as professoras que antecederam a minha fala, eu vou resumir em um breve parágrafo quem é o professor Songival que aqui está. Eu nem sei se Sara sabe dessa história, porque eu acredito que eu não tenha contado a ela ainda. Eu sou fruto de uma história em que, quando completei 6 anos de idade, morava a mais ou menos uns 40 a 50 metros de um colégio, cujo muro era muito bonito, e lá para dentro parece-me que era também. No dia que eu completei 6 anos de idade, morava na Galiléia, em Feira de Santana, e eu fui ao colégio pedir para estudar lá. O rapaz da portaria não me deixou sequer entrar e eu voltei para casa chorando. Foi o meu presente de aniversário de 6 anos. Quando eu ia saindo, ele me falou: Galeguinho, quando você fizer 7 anos, tem vaga nessa escola, porque aqui, a partir de 7, estuda. Eu só mudei de casa, por azar dele, eu mudei de casa 4 casas. Fiquei olhando para a escola um ano inteiro. No dia que eu fiz aniversário de 7 anos, eu fui lá. Parece que ele lembrou de mim e disse: não é comigo que você vai falar, não. Foi chamar uma pessoa lá dentro. Não me recordo se era diretora, vice, professora, não sei o que era. E ela disse: filho, para estudar aqui, você precisa dizer à sua mãe que tem que ir atrás de fulano de tal para conseguir pelo menos um bilhete dele, assinado por ele. Mais uma vez eu volto para casa, chorando, porque eu queria estudar. E eu fui alfabetizado em casa, pelo meu pai, pelos meus irmãos mais velhos, e por uma prima minha, semi-analfabeta na época. Eu fui alfabetizado em casa. Depois, com 8 anos de idade, é que eu cheguei aqui em Ribeiro do Pombal e fui estudar numa escola, notadamente numa sala que funcionava no São Vicente de Paula. A partir dali, fui para o Rui Barbosa e aí segui meus estudos. Então, eu acho muito bacana quando todos os senhores, as senhoras, todos estão aqui presentes para discutir sobre algo que é a inclusão. Fui ser colega de Neide Jane, né, Neide? Falar de inclusão chega a me emocionar justamente por conta de alguns fatos, e este talvez seja o mais importante de todos, porque foi a partir dali que eu decidi, se um dia eu trabalhar numa escola, eu jamais vou bater a porta à cara de alguém, eu jamais vou virar as costas para alguém. E tento fazer isso durante 28 anos. Então, quando vocês estão aqui para falar sobre educação inclusiva, entendo eu como inclusão de pessoas. Inclusão de pessoas sem exceção. E aí eu escutei as professoras falando que bom que são todos, ou pelo menos grandiosa maioria, diferentes. Que tédio seria uma sala de aula com pessoas rigorosamente iguais. Sinceramente, senhores professores, senhoras professoras, seria
o fim da nossa profissão. Se todas as pessoas fossem iguais, nós não precisaríamos correr atrás de estudos, de diplomas, de certificados, porque todas as pessoas sendo iguais, elas só precisam de um beabá e vamos que vamos. A importância de um professor é exatamente experimentar a possibilidade de vivermos na desigualdade, gritando por direitos iguais para pessoas diferentes. Isso sim. Então eu queria iniciar, aliás, eu virei aqui o meu relógio para olhar o horário, porque eu não sei porquê. Sara me disse, você tem 15 minutos, viu? Não sei porquê ela me disse isso. E 15 não são 20. Então eu virei aqui o relógio para ficar olhando o tempo. Eu queria fazer aqui, primeiramente, uma correção de um equívoco que a nossa sociedade, vez ou outra, tem cometido. Esse equívoco, ele parte do princípio de que a gente, e isso é bom, a gente escuta muito os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós. Queríamos nós que a sociedade que está sendo formada pela geração de garotinhos escutassem nossos papais e nossas mamães, tal qual a nossa geração escutou. Mas de vez em quando se erra e isso é perfeitamente humano. O equívoco que eu quero fazer a correção é porque a nossa sociedade está muito habituada a dizer a escola boa era a escola do meu tempo. A escola que ensinava era a escola do meu tempo. A escola de verdade era a escola do meu tempo, de papai, de mamãe. Gente, precisamos combater esse equívoco. Precisamos gritar, porque isso é mentira. Isso não é verdade. A escola à qual a gente se refere, a educação à qual a gente se refere, era formada por um sistema totalmente excludente. Era um trabalho que era feito para poucos, onde a maioria ficava alijada do seu direito maior de criança, que era o de estudar de verdade. Então, de nada adiantava eu ouvir meu pai dizer que ele era muito bom em matemática, porque quando ele fez a admissão ao ginásio, era uma prova que tinha naquela época, e ele teve uma colocação espetacular. De nada adiantava se a educação do sistema ao qual ele fazia parte desse a mesma oportunidade para todos. Só o fato de fazerem um teste, uma prova chamada de admissão ao ginásio, já era um fator de exclusão, porque se você fosse aprovado, você ia para a 6ª série, e se você não fosse aprovado, você entrava numa fila para tentar de novo daqui a alguns meses. Só esse fato, por si só, já era uma exclusão. E olha que eu nem vou citar das palmatórias e réguas, nem vou falar desse assunto, tá? Então, precisamos urgentemente corrigir o equívoco e deixar muito bem claro, a educação que funciona é a educação que está sendo construída no presente. É a educação que está sendo construída agora. Essa é a educação de verdade. Poxa, professor, mas nós estamos anos-luz distantes daquilo que seria o ideal. Perfeitamente. Eu não estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que estamos dando os primeiros passos. Estamos engatinhando. E eu tenho muito orgulho, portanto, de fazer parte dessa manhã, tendo em vista que, como a professora Maria José e a professora Aline haviam citado, eu sou testemunha do esforço, da labuta da professora Sara nesta árdua, porém importante conquista, que é deixar muito bem claro que incluir pessoas é possível. Em nenhum momento eu estou dizendo que é fácil. Em nenhum momento a gente pode se enganar e achar que educação, de um modo geral, é fácil. Não é. Mas
Repito, nossa profissão estaria fadada ao fracasso se coisas fáceis viessem para a nossa labuta, para o nosso dia a dia, para a nossa lida. O professor é exatamente quem resolve as coisas difíceis de um país. Quando a Itália, e aí nós estamos falando de primeiro mundo, quando a Itália se viu sem líder no seu governo, sem primeiro-ministro, que seria o presidente lá, quando a Itália se viu sem, porque havia cassado o seu primeiro-ministro, e buscava-se no seu Congresso Nacional exatamente alguém que pudesse substituir à altura, a Itália pensou num professor e assim o fez. Então, aprendamos com países que estão à nossa frente. No extremo oriente da Ásia, por exemplo, você chega no Japão e o cara que é o principal nome da política japonesa, e mais ainda, o imperador do Japão, ele se curva, como tradicionalmente o oriental faz, e o japonês é extremamente disciplinado em várias questões, ele se curva mediante o seu pai, se ainda for vivo, e um professor. Por dogma do país, para mais ninguém, ele precisa se curvar. Então, por que não aprendemos com esses povos que estão à nossa frente? E eu digo que, quando se trata de educação inclusiva, eu começo a me recordar, ali do final da década de 90, quando eu tive 2 alunos com síndrome de Down, e a gente nunca havia tido um curso a respeito disso. Alguns meses antes, eu conversava com Sara sobre esse assunto, porque ela estava experimentando ter em sua sala de aula também um aluno com necessidade educacional especial. Então, a gente precisa reconhecer essa heterogeneidade e a gente precisa agir para corroborar com a inclusão dessas pessoas. A escola é um espelho da sociedade. Nós não podemos permitir que a educação ande na contramão das realidades sociais. Portanto, se eu quero exigir que em meio a todos os cantos da sociedade as pessoas sejam respeitadas, eu tenho que fazer isso na minha casa, eu tenho que fazer isso na minha escola. Porque, repito, nós somos um reflexo da sociedade como um todo. As escolas não compõem um departamento, uma secção, um espaço que é totalmente separado, dissociado da sociedade. Não é. Então, nós não podemos fazer vistas grossas para uma necessidade. Quando a professora Sara me diz, o seu tema é o papel do docente na educação inclusiva, 2 pontos. Uma necessidade. Aí eu questiono, por que uma necessidade, minha gente? Porque é uma responsabilidade social. É uma responsabilidade de todas as pessoas trabalharmos em prol da inclusão dos demais. Então, que percebamos de olhos bem arregalados, que percebamos as pessoas que são alijadas dos seus direitos e que consigamos gritar numa só voz. Vamos incluir as pessoas, independente de quem seja, mas olhando
para essas pessoas como sendo nós. Que tal? Que tal eu me colocar no lugar do outro sempre? Se eu me coloco no lugar do outro, talvez o olhar consiga ser um pouco mais aguçado, um pouco mais investigativo. Então eu pergunto, e o que é incluir? E o que é incluir? A professora Sara, talvez ela tenha uma definição aí de Montauan, uma definição aí de pessoas que estão bem avante em comparação conosco, nos estudos a respeito da educação inclusiva, mas eu trago para vocês uma simples palavra: incluir é respeitar. Incluir é respeitar. Enquanto professor, a partir do momento que eu respeito o meu aluno, eu estou dando a possibilidade da inclusão acontecer. Mas eu preciso respeitar e deixar muito bem claro que eu não respeito ninguém dando privilégios. Nós não estamos falando aqui de privilégios. Nós estamos falando aqui de abraçar verdadeiramente as pessoas, de se colocar no lugar do outro e deixar muito bem claro a regra para o aluno, dito por alguns normais, ditos por alguns que são normais. Eu não acredito nisso. A regra para ele é a regra para todos e vice-versa. Então, a pessoa tem que enxergar em você alguém que consegue possibilitar a ação, respeitar a pessoa, mas também colocar limites, colocar regras para que a pessoa se sinta inclusa de verdade. E quem são essas pessoas? Todos nós. Vejam só. Será que quando eu penso em inclusão na sala de aula, eu consigo visualizar quem são as pessoas que estão de fato em minha frente? Será que eu consigo enxergar quem são as pessoas que podem estar sofrendo bullying no intervalo? Será que eu consigo perceber quem é a pessoa que não se sente à vontade porque ela está acima do peso e os colegas estão chamando de gordinho? Será que eu consigo perceber o menino preto que está numa sala que predomina a cor branca na pele da maioria dos seus colegas e que ele pode estar passando por maus bocados por conta disso? Será que eu consigo perceber aquele que declara praticar uma religião e é tratado com certa indiferença, ou pior, é caçoado pelos colegas por conta da religião ser diferente? Será que eu consigo perceber se a turma de 30 alunos, de 20, de 25, de 40, não importa a quantidade, tem 2, 3 alunos que são de povos indígenas, e se a turma está abraçando aquelas pessoas verdadeiramente, respeitando? Esse é o olhar do professor. Eu tenho hoje, nas 19 turmas que eu leciono, eu tenho 21 estudantes com necessidades educacionais especiais espalhados por essas turmas, com laudos, 21 estudantes, tá? E eu costumo citar algumas coisas que percebo que deram certo e continuam dando. Comento isso muito com Sara. Mas, dentre todas as práticas, nenhuma delas partiu do princípio do achismo. Todas elas partiu de um único princípio: eu devo respeitar essa pessoa enquanto ser. A partir do momento em que eu respeito essa pessoa enquanto ser, a partir do momento que eu vejo nessa pessoa uma pessoa semelhante a mim, que poderia ser eu no lugar daquela pessoa, e que eu queria ter uma oportunidade, portanto eu vou dar uma oportunidade. E como eu avalio essas pessoas? Gente, todas as avaliações têm os seus objetivos e, portanto, eu não posso criar avaliação diferente para aquele menino, para aquela menina.
Os instrumentos avaliativos que eu preciso criar são os mesmos para todos, ou então isso não seria inclusão? É claro que existem exceções, mas são pouquíssimas. De modo geral, o que a gente precisa analisar é como eu direciono o meu olhar enquanto critério dentro daquela avaliação para poder atribuir um conceito final a quem se exige nota. Então, os meus critérios começam a ser mudados. Exemplos. O meu aluno me disse que não tinha condição de apresentar um trabalho, porque ele tinha um problema e tal, e tal, e tal. Enfim, resumindo a história, não apresenta em público. Jovem, faz um áudio no celular e manda para a gente. E aí você faz um áudio lá em casa e manda o áudio para a gente avalia. Acabou o problema. Por que criar um carnaval em cima de um item tão fácil de ser resolvido? A outra aluna chegou para mim e disse que ela tinha dificuldade com leitura, e tinha mesmo, principalmente se fosse em meio a todos. O que é que a gente faz? Bola uma ideia de que os trabalhos passam a ser em dupla e, portanto, ela tem um leitor para ela, oficial. Mas os outros também têm. Ela nem está percebendo que o olhar está sendo adaptado com relação àquele instante. O outro não é alfabetizado do ponto de vista da escrita. Mas ele desenha muito bem, queria eu desenhar como ele. E pinta legal também. Então, tudo aquilo que eu falo, eu percebo que ele entende. Ele chegou na turma faz pouco tempo. Mas a gente diagnosticou facilmente na pedagogia que ele não é alfabetizado. Então, as tarefas dele são respondidas em forma de desenho. Aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está presumindo, aquilo que ele está conseguindo compreender, ele representa através de desenho, através de pintura. Eis a avaliação dele. O outro, por conta de um problema emocional, socioemocional, na realidade, não conseguiria participar da avaliação junto a todos. Qual foi a ideia que o professor teve? Não há problema nenhum. Você vai para uma sala e lá tem uma pessoa para fazer a conexão comigo. Como a sala não era muito distante, a pessoa vinha a mim em todos os momentos que ele precisava de algum auxílio. Vejam bem, auxílio. Não é você fazer por ele. O outro se comunica muitíssimo bem através do olhar, mas não escreve e não fala. Mas ele escuta muito bem e se comunica através do olhar. Tem alguém para estar ao lado dele para fazer uma atividade, para responder a uma avaliação? Tem. Perfeito. A avaliação para ele toda objetiva. Já que ele se comunica muito bem com o olhar, a pessoa basta perguntar. Aqui eu tenho 4 letras. A, B, C, D. Na hora que ele identifica qual é a alternativa verdadeira, ele se pronuncia imediatamente, com um sorriso, com o olhar e com um certo movimento diferenciado no corpo, e ela vai lá e marca. Ou seja, 100% da prova marcada por ele. Menor nota que ele tirou até comigo até hoje foi 7, a menor. Já tirou 10, já tirou 9, já tirou 8. Tá? Então, se a gente criar alternativas para que a pessoa se sinta bem para fazer parte daquilo, está tudo certo. Basta que você sempre se coloque no lugar do outro. Se eu fosse ele, se eu fosse ela, como eu gostaria de ser respeitado? Como eu gostaria de ser olhado? Qual a oportunidade que eu gostaria de ter nesse tocante? Então, é importante que a gente perceba isso e que a gente convença as famílias de que o caminho é por aí, pois muitas vezes
as famílias também têm trazido alguns pontos a serem questionados para a escola. Tipo, já chegar na escola com um estereótipo criado para o seu filho. Eu não sei como se consegue conceber certa situação. A pessoa é meu filho, a pessoa é minha filha, e eu crio um estereótipo e já chego na escola com esse estereótipo, parecendo que eu quero me ver livre daquela criança. Então as famílias precisam ser alertadas disso, porque eu não sei ao certo se fazem isso deliberadamente ou se fazem isso por despreparo social, psicológico. Como eu não sei, é preciso que nós alertemos as famílias para evitar esse ponto. E por fim, quando eu cito aqui de alguns exemplos de pessoas que conseguem fazer um bom contributo nesse sentido para essa prática docente, haja vista a professora Sara aqui presente, não esperemos um curso que possa aparecer para eu aprender determinada situação. Porque você pode ter 200 cursos, você pode ter 3.000 cursos, você pode ter infinitos cursos. Se não tiver boa vontade, nada vai adiantar. Nenhuma dessas práticas minhas eu aprendi nos meus mestrados, nenhuma dessas práticas minhas eu aprendi nas minhas graduações, nas minhas pós-graduações. Nenhuma dessas práticas minhas eu aprendi no doutorado, muito menos no pós-doutorado, onde eu estou cursando. Todas essas práticas, todas essas práticas que eu citei para vocês, são práticas em que a gente aprende no esforço. A gente aprende no dia a dia, a gente aprende correndo atrás de leituras, a gente aprende tomando orientação com quem já tem experiência, a gente aprende comprando livros, e olha que um dia falou-se por aí que o brasileiro lê pouco porque livro está caro. Isso já foi verdade. Mas hoje a gente encontra livros com um precinho bem camarada, então só não lê quem não quer, até porque a maioria das pessoas que eu conheço gosta de internet e existem, apesar dos pesares, leituras boas na internet também. Então é importante a gente buscar leituras e não ficar aguardando as coisas cair no nosso colo, tá? Por fim, eu quero encerrar dizendo que não há como a gente pensar numa educação de futuro sem conclamar as famílias que façam parte dela. Não há como a gente pensar em incluir as pessoas sem gritar. Respeito. Respeitar é importante. Então eu gostaria muito que todo mundo hoje aqui saísse daqui com isso na mente. Eu preciso respeitar. E eu preciso respeitar o outro, dê no que der. Eu preciso respeitar o outro. Eu preciso respeitar o outro. Não tem outro caminho. Eu preciso respeitar o outro e ponto final. Eu preciso respeitar o outro. Até porque só assim eu serei respeitado. Obrigado. Obrigada, professor, pela fala. Eu lembro um exemplo que ele citou, que um aluno de paralisia cerebral fala com os olhos, fala com o corpo e tirou nota máxima na avaliação dele em geografia. A partir desse dia, todos queriam sentar com esse estudante. Começaram a olhá-lo com outros olhos, porque ele não fala, ele não pega nem sequer um lápis e tirou 9, mas ele lê. Ele lê formalmente, ele foi alfabetizado. O município de Ribeira do Pombal fez isso, com amor fez isso. E hoje ele tem autonomia na leitura, ele lê com os olhos e lê formalmente. Ele não... Nosso aluno certo? É muito, muito gratificante. E eu tenho aqui meus eternos...